Vamos passar agora para o momento da palavra, que será dita através da minha vida. Amém? Vamos nos colocar de pé. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui no teu templo, te adorando, louvando com hinos e cânticos. Pedimos que o Senhor continue fluindo deste altar, que não seja eu, mas o Senhor através da minha vida, Pai. Que mais uma vez a tua palavra venha nos confrontar, venha nos impactar, venha nos transformar verdadeiramente, Pai. Que seja da minha vida para a minha vida, Pai, através da minha vida para a minha vida e dos meus irmãos em Cristo Jesus. Porque nada sou sem ti e careço do teu agir e misericórdia sobre mim. E certa do teu agir, Pai, eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glórias a ti, Senhor. Glória a Deus. Podem se assentar. A palavra do Senhor hoje é sobre o privilégio de poder clamar a Deus. Poder, uma capacidade, uma permissão, uma oportunidade que o Senhor nos dá de clamá-lo. Que está em Jeremias 33, versículo 3. Clame a mim e responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Primeiramente, nós vamos conhecer um pouco sobre o profeta Jeremias e o seu ministério. Profeta escolhido por Deus antes mesmo de ser formado no ventre da sua mãe. É o que a palavra nos mostra em Jeremias 1, do versículo 4 ao 5, quando o Senhor diz a ele: Jeremias, eu te escolhi antes mesmo de ser formado no ventre da sua mãe. E antes de nascer, te separei, te santifiquei para profeta das nações. Ainda muito jovem, ele deu início ao seu ministério. Profeta de Deus ao povo de Judá. Ele levava a mensagem para que se arrependessem e voltassem ao Senhor, pois a desobediência deles havia provocado a ira de Deus. E que os levaria à destruição e ao exílio, ficando eles, o povo de Judá, o povo de Deus, durante 70 anos em cativeiro, sob o domínio do rei babilônico Nabucodonosor, o que podemos ver em Jeremias 25. Jeremias sofreu perseguições, humilhações, prisões, agressões, como a palavra nos diz em Jeremias capítulo 20, versículo 2, capítulo 26, do versículo 8 ao 11, capítulo 32, versículo 2, capítulo 37, versículo 15, capítulo 38, do 4 ao 6. Circunstâncias, tempos difíceis, que o próprio Deus alertou a ele, Jeremias. No capítulo 1, versículo 19, está descrito: eles lutarão contra você, mas não o vencerão. Pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Em outras traduções, eles lutarão contra ti, mas não te vencerão, porque estou contigo para te livrar e te resgatar, declara o Senhor. E ainda diante de tantas questões, condições, Jeremias permanecia. Ele é um exemplo de coragem, compromisso, fidelidade a Deus, independente do que acontecia. Mas Jeremias, o profeta levantado por Deus, ele também queixou-se ao Senhor das condições em que ele estava, da mensagem que ele levava e as consequências que essas mensagens traziam sobre ele. Como nós podemos ver em Jeremias 27, do versículo 7 ao 10. E mesmo diante de tanto caos, de tudo que ele sofria e o povo sofreria, em resposta à desobediência a Deus, o Senhor dava ao seu profeta revelações de esperança e de um futuro, mesmo em tempos difíceis, que está em Jeremias 31, do 31 ao 38. Irmãos, eu estou mencionando esses versículos para que depois a gente possa desfrutar deles em casa. Entender verdadeiramente tudo o que passa acerca do livro do profeta Jeremias, que assim como toda a palavra do Senhor é riquíssimo e tem muito a nos ensinar. Mas o versículo do livro do profeta Jeremias, ao qual o Senhor irá nos falar, é do capítulo 33, no versículo 3, que foi mencionado no início.
clame a mim, e eu responderei. Direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Também há traduções que assim declara: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabeis. Não é só para Jeremias, é para nós, Igreja do Senhor. Clamar a Deus. Fazer uso desse poder que é nos dado de clamar ao nosso Deus. Porque toda e qualquer situação, tudo aquilo que nós não podemos, o clamor a Deus pode. Pois o nosso Deus, Ele escuta o nosso clamor. E Ele pode todas as coisas. E esse pequeno versículo, ele traz coisas importantíssimas para nós. Primeiro, clamar. É um chamado de Deus a nós. E deixa claro a importância do clamor, a súplica ao Senhor. No versículo nos fica nítido que não é Jeremias decidindo clamar a Deus. O versículo não está descrito assim: o profeta Jeremias decide clamar ao Senhor para ter respostas. Não. É o Senhor que se inclina a Jeremias e diz: clame a mim. Assim é para cada um de nós. Clamemos ao Senhor. O Senhor nos diz: estou aqui, quero te ouvir. Deus conhece e tem controle de todos os nossos tempos difíceis, mas Ele quer nos ouvir. A gente tem certeza quando a gente vai lá no livro de Salmos e vê que toda dificuldade que o salmista tem, ele declara. Salmo 17:6. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Em Provérbios 15:8 está assim: o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O clamor do seu povo o alegra. O Senhor tem prazer em nos ouvir. E para o Senhor, independe o tempo, o quanto temos passado por tempos difíceis. Para o Senhor é indiferente. Ele age em toda e qualquer circunstância, em todo e qualquer tempo. A palavra nos afirma no capítulo 33, no versículo 1, que Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda quando o Senhor lhe dirigiu a palavra. Ainda nos dá a ideia de que se passou algum tempo, pois é no capítulo 32, no versículo 2, que é nos dito que o profeta estava preso no pátio da guarda do palácio real do rei de Judá, que naquele momento era Zedequias, por ter levado a profecia do cativeiro de 70 anos do povo do Senhor nas mãos da Babilônia. Jeremias estava preso por obedecer à vontade de Deus. E de um capítulo ao outro, do 32 ao 33, temos entendimento que se passou um período, o qual não sabemos, não nos é revelado. E assim é conosco. Talvez as nossas causas difíceis tenham durado dias, semanas, meses e até anos. Mas o direcionamento do Senhor permanece o mesmo. Clame a mim. Clamor é solução. Salmos 50:15. Clame a mim. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Tu me glorificarás. Em outras palavras, tu me honrarás, em outras traduções. Salmo 18:6. Na minha aflição, clamei ao Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, Ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Salmo 120, versículo 1. Na minha angústia, clamei ao Senhor. E Ele me ouve. O Senhor permanece ouvindo. Ele permanece com seus ouvidos inclinados para cada um de nós. Segundo, o nosso clamor é dirigido a Deus. Quantas vezes, na nossa dificuldade, no meio das nossas causas, nós a contamos para todo mundo, mas não vamos diante do Senhor, que é quem dá e dará força, sustento, resposta e solução. Colocamos confiança em outros, em circunstâncias, em recursos humanos.
mas povo de Deus busca a Deus. Salmo 20, versículo 7. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiaremos no Senhor, o nosso Deus. Aleluia. Com Deus, irmãos, não tem burocracia. Com Deus a gente não precisa agendar horário. Com Deus não é como nós vivenciamos o nosso dia a dia, que a gente manda mensagem para um irmão ou para alguém e a gente espera que a mensagem seja visualizada e a gente quer a resposta. Com Deus é simplesmente ir diante do trono da graça. Depende única e exclusivamente de nós, decisão e busca. O Senhor está à disposição, disponível para aqueles que o buscam. Hebreus 4,16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Aleluia, Senhor. Terceiro, a resposta de Deus, ela é certa. Clamar, orar a Deus não é um monólogo, nunca foi, não é e nunca será. É um diálogo. O Senhor nos ouve. A resposta do Senhor vem porque nós estabelecemos com Ele um relacionamento. Clame a mim e responder-te-ei, anunciarei. Deus não deixa dúvida, Ele não deixa incerteza. Deus promete resposta e Ele é fiel. Mas muitas das vezes a resposta do Senhor, ela não é imediata como nós queremos, mas é certo que ela vem. É certa que nós a teremos. Então que a gente possa praticar o que está em Salmos 41. Esperei com paciência no Senhor. Esperemos, igreja, com paciência no Senhor, porque Ele se inclinou, Ele se inclina. Ele ouve, Ele ouvirá o nosso clamor. Ei, nós, servos do Senhor, filhos do Pai Altíssimo, nós temos a atenção, o amor dEle. E vivê-lo depende de cada um de nós. Pode estar milhares de pessoas ao nosso redor falando na hora que a gente declara Pai. Ele ouve. Ele direciona os seus olhos para nós. Inclina os seus ouvidos para nos ouvir. Ele é fiel. Ele conhece a nossa voz. Ele conhece cada um de nós. Aleluia. Porque no tempo determinado por Ele, do Senhor que é perfeito, a resposta virá. Eclesiastes 3:1. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Estamos clamando? Continuemos, porque a resposta é certa. No tempo perfeito do Senhor virá a resposta, virá a solução, virá milagre. Virá as promessas cumpridas de esperança, de paz e um futuro que nós buscamos no Senhor, que Ele é o primeiro a desejar para cada um de nós. De paz, de gozo, de alegria. Amém, igreja? Muitos até dizem, o Senhor não fala comigo. Mas será que antes da gente declarar que o Senhor não fala conosco, nós nos perguntamos se nós falamos com o Senhor? Porque Ele fala com aquele que com Ele está falando, que com Ele busca intimidade. Ele não deixa ninguém sem resposta. Se o Senhor não tem falado contigo, com nenhum de nós, é porque nós não estamos falando com Ele. A resposta de Deus é pessoal. Responder-te-ei. Quem clama, quem busca, tem experiências com Deus. Vive, se enche, conhece de uma maneira jamais vivenciada com Deus. Se enche dele de uma maneira jamais experimentada. E conhece coisas grandes e insondáveis que nós não sabemos. Algo que só vive e viverá quem estabelece intimidade com Deus. O busca. Conhecê-lo verdadeiramente, no secreto. O busca de todo o coração. Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Versículo 14. E eu me deixarei ser encontrado por vocês. Ei, Ele é fiel.
Quem ainda não encontrou o Senhor ou não tem encontrado é porque não tem buscado. Tem Deus como melhor amigo, Pai Altíssimo, companheiro de vida. Para aqueles que decidem sair das margens do raso e mergulhar no profundo com o Senhor. Para aqueles que o ama, teme e nele crê. Salmo 25:14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Se nós tememos ao Senhor, verdadeiramente nós andamos com Ele. Nós o temos como nossa primazia, o primeiro em tudo e todas as coisas. A intimidade do Senhor é para nós, e assim a gente vive, a intimidade dele é para nós. Os mistérios dele são revelados para nós, a tua igreja, para cada membro dela que o busca de verdade. Provérbios 3:32. Porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade. Em outra tradução, pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. Aleluia, Senhor. Se somos retos, justos, temos vida com Deus, palavra, jejum, oração, clamor, a intimidade do Senhor, ela é para nós. E é uma intimidade contínua e crescente. Quanto mais de Deus e em Deus buscamos, mais dele nos será dado, mais dele a nós será revelado. Porque quando nós agimos, o céu reage. Ele se move em favor daquele que se prostra diante do grande e poderoso Senhor, o único eu sou, e vem resposta. Vem refúgio, vem força. Deus é fiel. Quarto, não terceirize o clamor, a necessidade da nossa causa ao outro. Irmãos, é verdade que nós precisamos sim ser sustentados uns pelos outros, unidos em fé, unidos em Cristo. Mas muitos de nós, diante das suas causas difíceis, estão na zona de conforto porque sabe que tem uma igreja, uma liderança, irmãos que oram por ele. Quando a causa é nossa, independente de qual for, que tenhamos ajuda, mas o primeiro posicionamento, o primeiro estar de pé diante do reino espiritual é o dono da causa. Nós estamos aqui sim para fortalecer uns aos outros. A palavra nos diz isso. Oremos uns para os outros. Essa é a verdade. Nós estamos aqui para ser sustentados, mas não para estarmos na zona de conforto. Não para sermos aqueles que têm certeza, porque nós podemos ter certeza que temos uma liderança que ora por nós, que clama por nós, que pega todas as nossas guerras, as nossas lutas, nos ajuda na vitória. Mas eles também precisam que nós clamemos por eles, que nós intercedamos por eles, oremos por eles, um pelos outros. A causa é daquele que precisa se posicionar, então assim seja. Porque muitas das vezes a gente quer simplesmente jogar nas costas da liderança um problema que nós estamos passando e ficar quietinhos. Nós não queremos clamar, e não é assim que funciona. É uma fé unida à outra. É uma fé ligada à outra. E cobri-los de oração, porque nós estamos sendo cobertos a todo instante. Nós não vemos, mas eles fazem. Os irmãos oram por nós. Talvez nós não sabemos, mas eles oram. Porque muitas das vezes nós não recebemos e nem mandamos mensagens orando por você, mas nós estamos. Essa é a verdade. E nós temos a certeza disso porque nós estamos de pé. E Deus tem nos sustentado pela tua misericórdia e pelo clamor e pela oração do irmão em Cristo Jesus. Amém, igreja? Clamemos então nós. Salmo 145, versículo 18. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos que o invocam com sinceridade. Quinto, clame a mim e não reclame a mim. Vamos diante do Senhor para clamar ou murmurar?
nos achando injustiçados diante do que acontece, ou prontos, independente da situação, pedir socorro a Deus, buscar por sua intervenção. Sejam nas provações, que são permissão do Senhor, para que nos amadureçamos espiritualmente, para que a nossa fé seja provada, para que a gente rompa cada vez mais no Senhor, ou pelas lutas, que são as situações que sobrevêm sobre nós, porque buscamos, fazemos algo para que assim aconteça, e ainda assim, permanece sobre nós o privilégio de clamar a Deus. Senhor, dai-nos força, graça de passar pela provação. Ou então reconheçamos diante de Deus que estamos fazendo algo que não é para ser feito e o resultado veio, é luta. E arrependidos verdadeiramente clamemos ao Senhor, e Ele vai nos resgatar, Ele vai nos proteger, como Ele declarou sobre a vida de Jeremias. E a palavra do Senhor é para nós, toda ela. A gente precisa tomar posse, porque é para nós, é para o povo de Deus, é para a igreja de Cristo. Aleluia, Senhor. Porque Ele virá com a sua misericórdia, poder e graça e nos fará vencer. 2 Crônicas 7,14. Assim nos diz o Senhor: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Versículo 15. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas nesse lugar. O Senhor está dizendo para nós que quando a gente clama, Ele permanece atento a todo clamor, a toda oração, a toda súplica que nós fazemos a Ele. Quem clama se coloca na condição de humildade, súplica e arrependimento, e entende total dependência e busca por auxílio do Deus poderoso, porque Ele é e tem todas as respostas, grandes e insondáveis. Jeremias 29, 11 e 12. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Essa certeza é para nós, povo de Deus. Quem toma posse? Aleluia, Jesus. Mas ela é revelada e vivida por aquele que é íntimo do Senhor. Íntimo de Deus, clama a Ele. Clame a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não conheces. 1 Coríntios 2:9. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Em outras traduções, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que amam o Senhor. Aleluia, Jesus. Os mistérios de Deus, eles são para nós, mas só recebe, só desfruta quem usufrui da oportunidade de clamar a Deus. Clamor, oração, intimidade com o Senhor, com o Espírito Santo, é a chave que abre portas em nossas vidas e que muda a nossa história. Amém, igreja? Essa é a palavra de hoje. Santo é teu nome, Senhor. Aleluia. Senhor Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por mais uma palavra abençoada, Pai, que é do Senhor. Uma palavra que nos santifica, que nos purifica. Pai, ensina nós, a tua igreja, a clamá-lo de fato e verdade. A buscá-lo, Pai, não só pelo que queremos receber, mas clamar para te ouvir. Para descobrir os seus mistérios. Para que o Senhor se revele cada vez mais a nós. E certos, Pai, de que o Senhor fará, porque o Senhor nos ajuda naquilo que não podemos fazer sozinhos. Nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Os diáconos